te alcançará. Sei que Deus tem pra ti. Olá, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus. Sejam bem-vindos ao Almoçando com Deus dessa terça-feira. Eu oro para que o seu dia seja um dia repleto da bênção do nosso Deus e Pai, que você seja cheio da graça de Deus, que você possa experimentar no dia de hoje todo o favor, toda a bondade do nosso Deus para a sua vida. É muito bom estarmos aqui toda manhã compartilhando daquilo que nos traz vida, aquilo que nos produz esperança, aquilo que mantém a nossa fé viva, que é o amor do nosso Deus. Como Deus nos amou, né? De tal maneira que Ele nos deu o seu Filho, nos deu a sua palavra, nos deu a sua direção, nos deu tantas coisas, e em meio ao caos Ele continua nos mantendo de pé. O Almoçando com Deus também tem o subtítulo de pé em fé contra o vírus. Esse vírus não vai prevalecer de maneira nenhuma, vai prevalecer sobre as nossas vidas a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Então, com esse objetivo é que existe o Almoçando com Deus, para vivificar a sua fé, te fortalecer aí onde você está, na fé, na esperança, no amor. Nós estamos falando aí, quero dar um bom dia aqui aos meus irmãos que já estão entrando. Bom dia, Cleia. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Escola de Música. Bom dia, Vivi. Bom dia, Mary. Bom dia, Rose. Deus abençoe. Bom dia, Sheila. Bom dia também o Nunes. Bom dia a pastora Helena. Deus abençoe. Bom dia, Fê, lá da Itália. Fê, um grande abraço. Um bom dia também a todos os irmãos que estão aí na Itália com você. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Nós estamos no nosso Almoçando com Deus e nós estamos falando nesses últimos dias a respeito de Jesus e a oração. O que Jesus ensinou sobre a oração, O que especificamente o Senhor Jesus falou sobre a oração. E hoje nós vamos falar aqui, sobre a oração e fé, A oração e a fé. E a oração e a fé, elas andam de mãos dadas, É impossível separar um assunto do outro, Se não orar com fé, não recebe, E quem tem fé, a fé viva, quem tem a fé viva vai orar. Quem não tem a fé viva, que tem uma fé morta, não consegue orar. Então, as duas coisas, a fé viva e a oração, ela anda de mãos dadas. E como base, eu já coloquei aí, eu fixei os versículos, Os versículos estão aí na sua tela, que eu vou ler agora. Mateus, o capítulo 21, do 18 ao 22. E a mesma passagem, só que Marcos ele abre um pouco mais a explicação. Marcos 11, do 12 ao 14, e depois do 20 ao 26. Então eu vou ler agora aqui primeiro o Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus, aqui está falando de Jesus, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amados, então, o que Jesus estava ensinando aqui para os discípulos é que a oração, elas tem que estar banhada pela fé. A oração sem fé, ela não recebe. E a oração com fé, ela recebe. E Jesus aqui, ele aproveita um momento em que ele teve fome, que ele foi buscar fruto naquela figueira.
a figueira não tinha fruto. A gente sabe que as figueiras, né, elas é para ter fruto o ano inteiro, né? Tem períodos do ano que você encontra na figueira frutos maduros, mas você também encontra frutos verdes. Ela é para dar de forma contínua. E ela estava sem fruto. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. E ele diz que ninguém mais coma de ti nenhum fruto. E a Bíblia diz que a figueira secou. E os discípulos ficaram admirados, olharam, uau, que isso? O que está acontecendo aqui? Então Jesus, ele diz, olha, se você orar com fé, eu vou dizer para vocês um negócio. Assim como aconteceu com a figueira, também pode acontecer com um monte, com um problema maior, com algo maior. Se você tiver fé e orar, vai acontecer. E disser ao monte, sai daqui, vai para outro lado, isso vai acontecer. E esses ensinamentos sobre a oração em fé, Jesus também, aí Marcos, aquilo que aqui Mateus falou em 6 versículos, Marcos lhes dá uma ampliada maior a respeito disso. Ele usa 11 versículos, né? Ele diz assim, lá Marcos capítulo 11, versículo 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí já pula lá para o versículo de número 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E aqui está o ponto do ensinamento que Jesus traz aos discípulos. Preste atenção, querido irmão. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos lá, vamos parte por parte do ensinamento. Bom, vamos nos ater aqui no versículo de número 22, onde Jesus está dizendo agora, mediante aquela admiração dos discípulos de ver aquela figueira secada, ou seja, eles viram presencialmente o resultado do que Jesus havia falado, né? Talvez quando Jesus falou com a figueira, eles pensaram assim, tá maluco, né? Falando com árvore, tá complicado. E aí eles seguiram. No outro dia, diz a Bíblia, que Pedro, ele olha e a figueira, ela estava seca desde a raiz, secou, morreu. E aí o que Jesus falou deu resultado, teve eficácia. E não é assim que nós queremos, querido, que a nossa oração tenha eficácia, produza resultado, né? A gente tenha o benefício, que Deus seja glorificado em nossas vidas através de nossas orações. É óbvio que todo mundo quer isso. Mas perceba os ensinamentos que Jesus traz sobre a oração. Primeiro ele diz no versículo 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, né? No aramaico, quando Jesus falou, que daí foi escrito isso aqui em grego, mas quer dizer o seguinte, tenha a fé do tipo de Deus. Ter fé do tipo de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Deus tem fé? Óbvio, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus que é o autor da nossa fé e Jesus é quem dá o crescimento e consuma toda a nossa fé. Ter fé do tipo de Deus
é crer, é confiar naquilo que Deus diz. É se lançar nas notícias, nas boas notícias de Deus. Ter fé do tipo de Deus é isso, é você se lançar, é você não duvidar, é você crer, é você confiar. Por isso que existe essa live Almoçando com Deus, todos os dias, sim. Sabia de uma coisa? Eu ouvi isso de um psicólogo renomado no país, um homem de uma reputação ilibada, de caráter, e ele estava dizendo o seguinte: olha, 5 minutos que nós ouvimos de más notícias e que não processamos e que não vamos buscar a fundo aquilo ali, mas que não processamos e ouvimos 5 minutos de má notícias, sabe o que ela produz em nós? 5 horas de imunidade que baixa. As nossas defesas baixam, porque nós ficamos suscetíveis, ficamos com aquela notícia incubada dentro de nós e a nossa imunidade baixa. 5 minutos produz 5 horas de imunidade baixa. Então isso significa dizer que se você ouvir 20 minutos de notícia ruim, você fica o dia inteiro com a imunidade baixa. E onde é que os vírus atacam? Não só o corona, qualquer vírus. Eles atacam na imunidade baixa. Quando a defesa do corpo está baixa, ele consegue êxito, ele avança, ele progride. Então, se você quiser, e aí é que está o objetivo das nossas lives diárias, é fazer com que a sua imunidade ela esteja alta, a sua resistência esteja alta, porque ela está em Deus, né? Porque nós estamos aqui divulgando, falando o material que é de Deus, aquilo que Deus ensina, aquilo que Jesus ensinou. Então, tende fé em Deus, tende fé do tipo que Deus tem. É você confiar nas boas notícias de Deus. É você confiar na palavra de Deus. É você se lançar na palavra de Deus. É você ouvir, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E ainda que as más notícias batam na sua porta, ainda que você ouça as más notícias que estão acontecendo lá fora, você não deixa isso entrar, descer ao seu coração. Você se protege, você está imunizado pela palavra de Deus, que é a fé do tipo de Deus. Era o que Jesus estava dizendo aqui, olha. Ele disse assim, né, no versículo 22, tende fé em Deus. Ou seja, aquilo que eu vou falar para vocês, creia agora no que eu vou falar para vocês. E ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, se alguém falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? No coração, não duvidar no seu interior. Agora, como que eu não vou duvidar no meu interior? Se o meu interior está na mão de Deus, se o meu interior, o que está no meu interior são as coisas de Deus, são as palavras de Deus, né? Quando a dúvida bater, quando a má notícia bater, vai saltar de dentro de mim o quê? Não, o Senhor, Ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. Amém. Obrigado, Senhor, meu Deus. Eu habito a sombra do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu descanso. Amém, Deus amado. Esse mal não vai me pegar, essa situação mal não vai me pegar, não vai pegar minha casa, minha família. Mas é no coração. Você tem que estar no coração crendo nisso. Então, por isso, tende fé do tipo de Deus. Fé que Deus tem, fé que Deus produz, é as boas notícias do reino. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quando você tem a fé do tipo de Deus, que é crer nas boas notícias de Deus, crer naquilo que Deus diz sobre você, crer que Ele disse para mim, para você, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu estarei contigo, a minha destra fiel é contigo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, eu vou estar contigo. E nós não estamos passando no momento de agora pelo vale da sombra da morte? Sejamos sinceros, nós estamos passando agora pelo vale da sombra da morte, mas é só a sombra da morte. O que a sombra pode fazer com a sua vida? Me explica. O que a sombra de um leão pode fazer comigo?
né? O que a sombra de um animal feroz pode fazer? Nada. Nada. É só a sombra da morte. Por isso nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Maior é a sombra do Altíssimo do que a sombra da morte. Né? Então, confiança, ter de fé em Deus, ter fé do tipo de Deus. Quando você tem a fé do tipo de Deus, as notícias de Deus estão firmes no seu interior. Quando você orar e disser aquilo que você ora, creia naquilo que você está dizendo. E agradeça aquilo que você está orando. Porque para receber, você não tem que ver, você tem que crer, você tem que confiar. Né? E é o que Jesus disse. Jesus, quando ele parou na frente da figueira e disse não produza mais frutos, seca, ele não ficou ali esperando para ver, agora minha oração funcionou. Não, ele virou as costas, ele foi, ele creu, ele não duvidou. Né? Eu já disse isso aqui outro dia, né? Se tiver que duvidar de algo, duvide das suas dúvidas, mas não duvide daquilo que Jesus está ensinando, não duvide da palavra de Deus. E no versículo 24 ele continua dizendo, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Né? Infelizmente, né, há muitas pessoas que oram e ao levantar da oração diz assim, será que Deus vai fazer? Pronto. Só jogou palavras ao vento, só jogou palavras fora, só jogou, foi uma oração feita sem fé. E segundo o critério do que Jesus está nos ensinando nessa manhã, ela não vai alcançar o benefício. Né? Pastor, ora aqui, a gente ora, abençoa. Amém. Pastor, será que Deus vai fazer? Não teve fé, sabe? Precisa confiar nas boas notícias, né? Vamos orar e vamos confiar na oração que nós estamos fazendo. Vamos deixar Deus trabalhar, né? Ele disse, né? Confia, se lança, tem de fé em Deus, tenha fé do tipo de Deus, né? Creia como Jesus ensinou né? Mas, pastor, parece tão fácil, né? Pois é simples, por isso que tantos duvidam. Né? Jesus, ele não está nas coisas complexas, ele está na simplicidade da vida. Jesus, ele ensinou de forma tão simples que é óbvio que os intelectuais, os filósofos, os grandes cientistas, eles têm dúvida, porque ao estudarem as coisas complexas, eles percebem uma complexidade de coisas, mas eles não sabem, eles não entendem que aquele que fez as complexidades, ele está na simplicidade da vida, né? Porque, sejamos sinceros, né? As melhores coisas da vida, a sabedoria não compra, o dinheiro não compra. O amor, a saúde, a paz, tudo isso vem das mãos do Altíssimo. Agora, tem um ponto aqui interessante, gente, a respeito da oração da fé, que é um ponto aqui que interfere, de forma forte na oração da fé, na oração que Jesus estava ensinando aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Uau, isso aqui, sabe, eu lia muitas vezes até o versículo 24 e ignorava o 25. Só que eu estava errado, não tem que ignorar. Ele faz parte do ensinamento. Porque quando você está orando, falando com Deus, na presença de Deus, a sonda de Deus vem sobre nós. E a sonda de Deus vem sondando o nosso interior, o nosso coração. A sonda de Deus vai entrando no nosso coração. E quando nós estivermos orando, ele diz ali, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, significa dizer que quando nós estivermos orando, o nosso coração está conectado ao coração de Deus. E o coração de Deus prevalece sobre o nosso coração. E aquela sonda, ela vem e lá dentro mostra pra gente, tá em falta com alguém aqui. Tu tá de mal com alguém.
O Espírito de Deus traz à luz aquilo que está deixando o nosso coração contaminado pela falta de perdão, pela não liberação do perdão. Lembra o que Jesus ensinou lá em cima no versículo 23? Não duvidar no seu coração. Não duvidar no coração. E agora está dizendo aqui, se tende orado e tende alguma coisa contra alguém, significa que o Espírito de Deus foi lá no coração e pensou algo que temos contra alguém e trouxe no meio da oração, veio aquela pessoa, uau, o que essa pessoa está fazendo aqui no meio dessa oração? Não é à toa, é o Espírito de Deus trouxe para que o seu coração ele possa crer na totalidade para obter o benefício da sua oração. Por isso que Jesus ensina, perdoa. Perdoa, porque quando você perdoa, essa pessoa que você tem mágoa, ela é removida do seu coração, né? Ela é removida, a amargura ela é removida, é tirada, então agora o teu coração ele está pronto para na sua totalidade crer, não duvidar daquilo que você está orando, naquilo que você está pedindo em fé. Olha que tremendo isso aqui. Olha que tremendo. Né? Parece que as coisas não estão conectadas. Fazem todo a conexão, fazem todo o sentido. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então o perdão, amados, é uma atitude importante. É uma atitude que faz toda a diferença. Afinal de contas, Deus só nos ouve hoje porque nós recebemos o perdão dele através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus nos trouxe o perdão de Deus para as nossas vidas. Você há de ouvir comigo, meu amado irmão, minha amada irmã. O caminho ficou aberto para que as nossas orações fossem ouvidas por causa do perdão. Não é diferente conosco. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Você quer que as suas orações tenham eficácia? Você quer que as boas notícias permaneçam firmes dentro de você? Quando você estiver orando e se lembrar que tem alguém você tem algo contra alguém, ou você sabe que alguém tem algo contra você, porque se essa pessoa tem algo contra você, ou você fez algo para que essa pessoa tenha algo contra você, ou aquilo que você fez a pessoa entendeu errado. Então, é o nosso papel como cristãos, a Bíblia diz que do que depender de mim, do que depender de você, do que depender de nós devemos ter paz com todos. Nós devemos ter paz com todos. A gente sabe que, infelizmente, nem todos vão querer ter paz com a gente, mas nós vamos orar para que esses, recebam do amor de Deus. Mas do que depender de mim, do que depender de você, de nós devemos ter paz com todos. Então, nós devemos resolver essas questões. Se nós lembrarmos no momento da oração que tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa para que você tenha o benefício da sua oração respondida, como Jesus teve as suas orações respondidas, como depois os discípulos, ao receberem o ensinamento, começaram a praticar e também eles tiveram os benefícios de todas as orações respondidas, sim, Os discípulos também tiveram os mesmos benefícios que Jesus teve, eles também tiveram, porque eles aprenderam da maneira correta, A gente pode estar muito bem intencionado, de intenção sincera, em querer fazer as coisas certas, mas às vezes aprendemos de forma errada. E Jesus, ele nos ensina aqui qual é a maneira correta. Então, que a gente possa absorver esse entendimento, esse ensinamento de Jesus e a oração. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que essa live tenha abençoado o seu coração no dia de hoje. Está se aproximando já o término dela, mas nós não vamos terminá-la antes de a gente orar. Deixa eu dar aqui mais uns cumprimentos aqui. Paz, meu irmão Danilo. Paz, irmão Léo. Paz, Aline. Deus abençoe vocês. Paz, querido Eliseu. Paz, Calisson. Deus abençoe. Felipe, um grande abraço.
Paula, Deus abençoe você. Marcelinho, Deus abençoe. Rosemary, seu Chico, Deus abençoe. Deus abençoe a Débora, Deus abençoe a Sandra e o Adriano. Deus abençoe todos vocês no nome precioso de Deus. Abençoe o Guilherme, coisa boa. Mari, Deus abençoe Pretão, Edna. Tamo junto na fé, né? Só que antes de orar, vou de novo dizer que eu ouvi isso desse psicólogo que também é pastor. 5 minutos de notícia ruim sem processar baixa a nossa imunidade em 5 horas. 20 minutos ouvindo notícia ruim sem processar baixa a nossa imunidade em 1 dia. Por isso a razão dessa live, para que as notícias boas de Deus, elas te fortaleçam e te protejam contra o mal. Em nome de Jesus eu declaro que praga nenhuma vai alcançar a sua vida, a sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, você não será contaminado. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Então vamos nos preparar para orar. Deixa eu colocar aqui esse louvor. Vamos nos concentrar em oração. Amém. Sim, Pai de amor e graça, orando nós recebemos mais poder, orando, Pai amado, temos intimidade contigo, orando o nosso coração, ele é sondado pelo Santo Espírito do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai amado, que a nossa oração tenha a eficácia, o poder que a sua oração teve, Senhor Jesus. E o Senhor deixou ensinamentos muito claros e objetivos para que nós venhamos a imitar-te, pois o melhor modelo que nós encontramos é o Senhor, é o único modelo, é um modelo celestial. E é para a pátria celestial que nós haveremos de ir logo daqui a um tempo. Mas, Senhor, enquanto aqui estamos, queremos, Senhor meu Deus, fazer as coisas como o Senhor nos ensinou. Que quando nós orarmos, é para crermos naquilo que orarmos e descansar nessa oração, sabendo que o Senhor já nos deu, é para crer que recebemos. E se quando estivermos orando, nós nos lembrarmos de alguém, que temos algo contra alguém, nós devemos perdoar. Pai, se nesse momento que estou orando, essa pessoa lembrou de que ela tem algo contra alguém, então que essa pessoa agora possa fazer aquilo que o Senhor ensinou, que ela possa estar liberando agora o perdão sobre essas vidas, que essa pessoa não deixe mais que a raiz de amargura tente dominar o seu coração, para que o seu coração pertença somente ao Senhor, seja um coração cheio de fé, seja um coração que não deixe entrar dúvida, mas que só certezas do Senhor. Quando o Senhor ensinou, Jesus, que nós devemos ter fé em Deus, fé do tipo de Deus, o Senhor disse que é para termos a fé nas boas notícias do Senhor, Pai. E quão maravilhosas são e quão tremendas são as boas notícias que o céu nos traz aqui para nós na terra. Que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Que quando o Senhor age, quem poderá impedir? Não há ninguém que possa impedir. Ah, Senhor, essas verdades, elas enchem os nossos corações de certeza, de coragem, Senhor, meu Deus. Pai amado, nos protege, nos guarda no lugar secreto, seguro, pois Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, não vai
vai nos faltar forças para lutar, não vai nos faltar coragem para encarar os desafios que virão depois dessa situação que se criou na face da terra. Não vai nos faltar a direção do Santo Espírito de Deus para que a gente possa andar de cabeça erguida, conquistando, glorificando ao Senhor, ajudando aqueles que precisam da ajuda. Pai, nós te agradecemos, Deus amado, pela fé que o Senhor nos deu, Pai. Agora faz que a nossa fé aumente, Pai, para que também, Senhor meu Deus, nós possamos ajudar aqueles que precisam, Senhor meu Deus, exercer a sua fé no Senhor, Pai amado, porque sem fé é impossível agradar-te, Deus amado. Obrigado, Deus, por essa manhã almoçando com o Senhor. Abençoa o almoço dos meus irmãos, abençoa essa terça-feira, Senhor Deus, que seja uma terça-feira gloriosa, Pai, poderosa, na presença do Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.